Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Estamos ao vivo? Muito boa noite, gestores e gestoras. Estamos hoje iniciando o programa número 17. Olha que legal. E não poderia ser melhor com uma convidada muito especial. Para mim é uma honra recebê-la aqui. Hoje a gente vai falar sobre estratégia comercial para resultados reais. Então, se eu fosse você, eu já preparava seu papel, a sua caneta, para que a gente possa conseguir absorver o máximo possível do comercial, porque o comercial é a alma da sua empresa, porque se você não tiver comercial, você não tem venda, e aí a sua empresa? E para começar, agradecer aos nossos patrocinadores, Guaranita Cibal. Hoje a mesa tá farta aqui de água Guaranita Cibal. Se você é comerciante, você é empresário do ramo alimentício, não conhece, procure conhecer. Excelente qualidade, o único feito de água mineral. Então, Guaranita Cibal. B3 Mídia, do Wanderson. Vamos falar sobre tráfego pago. Hoje, você leva a sua empresa, o seu nome em diversos locais. Você consegue escolher a localização do seu ataque. Para você trazer leads, para você trazer retorno, clientes para a sua empresa. Wanderson, da B3 Mídias. Temos a Gráfica São José do Itamonte, que realiza a sua necessidade de impressão. Então, se você tem uma necessidade de rótulos, etiquetas, adesivos, enfim, uma gama de produtos, procure o Rodrigo, o pessoal da Gráfica São José do Itamonte. E a Civan, Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Você contratou um funcionário, você, por lei, é obrigado a ter uma saúde, segurança e medicina do trabalho te acompanhando. Então, procure o pessoal da Civan, o Bruno e o Daniel, que eles vão te dar todo o apoio necessário para a sua empresa. E agora, para a gente começar a falar sobre, além das vendas, estratégias
comerciais para trazer resultados reais, é um podcast que vai ser o início, porque tem muito assunto para a gente trazer sobre comercial. Você precisa saber o que é vendas, o que é marketing. A gente vai saber que marketing e vendas são coisas totalmente diferentes. Marketing comercial são coisas diferentes. Sem mais delongas, estamos recebendo aqui hoje no estúdio ela que tem mais de 25 anos de experiência na área de vendas e marketing, e ela é atual gerente comercial da Val Group das plantas MG1 e MG3. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, com muito prazer, Leonice Santos Orsi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Léo. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. E bora lá falar sobre marketing, vendas e também inteligência de mercado, né? É um desafio a gente ponderar aqui em tão pouco tempo um tema tão amplo, né? Mas, claro, hoje a gente consegue focar, e como você bem disse, dá para a gente trazer muito mais temas depois também e agregar nesse primeiro podcast que a gente vai fazer. Sim. E para você entender, esse público nosso, que é Gestores em Ação, a gente está levando ferramentas, levando conteúdos para as pessoas, pequenos e médios empresários. E você vem de uma grande empresa. E eu tenho certeza que o que usa na grande empresa, a gente pode usar na pequena e na média empresa. Com certeza, até para a nossa vida pessoal. Então, para a gente só trazer esse paralelo para as pessoas, para eles entenderem que serve para eles tudo que você vai falar. Sim, serve para todos nós, em todos os segmentos, e não só em segmentos. Quando a gente fala de marketing, vendas, a parte de mercado, inteligência, a gente não precisa só utilizar para um departamento específico do comercial. A gente pode aplicar em todas as outras áreas da empresa, porque todo mundo tem que ter esse foco no cliente. Então, se a gente tiver aqui um gestor que é de uma área de desenvolvimento, de uma área de saque, seja qual for, até mesmo de uma engenharia, é bem importante entender ali os objetivos da empresa para que todo mundo tenha a mesma direção, o mesmo objetivo. Ótimo. Para a gente começar, fale um pouco de você. Quem é Leonice? Bora Fala um lá. pouquinho da sua trajetória, para o pessoal conhecer o que vem pela frente. É interessante, Gustavo, porque quando você fala bem assim, 25 anos de experiência, né? Então, já é uma experiência muito longa. Eu sou de São Paulo, já vivo aqui na região do Vale do Paraíba, já tem mais de 8 anos. Então, eu tenho um pouco dessa questão das empresas grandes, das multinacionais, dessas empresas mais globais. Comecei lá na parte do setor financeiro, passei por Citibank, por American Express, e passei por multinacionais também da parte de indústria. Então, desde a parte de laminados, defensivos agrícolas, e aí uma experiência mais alongada no setor automotivo. Então, foram 18 anos no setor automotivo, e agora indo para o meu quarto ano já na Val Group, que é totalmente diferente, só que não, porque quando a gente fala de indústria, a gente trabalha ali com commodity diferente, mas quando a gente tem a aplicação ali do nosso trabalho, do dia a dia, de planejamento, então, é uma direção só que todas as empresas têm, quando são bem estruturadas, né? E aí, estou com a parte de filmes flexíveis aqui na Val Group, uma empresa muito bem conceituada no mercado e com um desafio muito grande aí de um crescimento muito sustentável para os próximos anos, que já vem tido nos últimos anos. Legal. E não estava no script, mas me veio uma pergunta para te fazer. Você falou que veio bastante de São Paulo, Vale do Paraíba, agora aqui em Minas. Na sua visão comercial, o que você consegue linkar a necessidade sua do comercial com a cultura regional? É interessante, Gustavo, essa pergunta, porque quando a gente fala do comercial, a gente tem que entender muito bem o nosso público, que é o nosso cliente. Principalmente ali entender quais são as demandas, as necessidades. Então, quando você entende muito bem o foco de um produto que você vai vender, uma forma de você falar, uma forma de você comunicar, e a forma de você absorver todos esses feedbacks do que as pessoas precisam, do que o consumidor, o seu cliente precisa, você traz muito para a sua vida pessoal, assim, a vida profissional, porque a necessidade de um público ali do trabalho, de uma interação entre os departamentos, de uma empresa grande, daquela loucura de uma cidade grande, cosmopolitana, mas você também tem que entender quando você está numa outra necessidade de uma cidade menor, que a dinâmica é um pouco diferente. Mas o que eu vejo que é muito interessante, por mais que me surpreende muito, e é interessante quando eu converso com as pessoas de outras indústrias, ainda de São Paulo, é que todo mundo pensa que no interior é mais calmo, e não é. Então, essa dinâmica que a gente tem das empresas, a agilidade, o foco em resultado que a gente tem em empresas lá da cidade grande cosmopolitana, a gente também tem aqui no interior. Então, a gente trabalha do mesmo estilo, da mesma
forma de respeito pelas pessoas. E por mais que a gente esteja em ambientes distintos, diferentes, por conta de população, o acesso às coisas, restaurantes, enfim, é uma proporção um pouco menor no interior, você vê que no trabalho a dinâmica é muito parecida. Muito parecida. É bem interessante. Não senti essa diferença em relação ao trabalho, sabe? Que legal. E as pessoas muito inteligentes, pessoas muito focadas no trabalho. E fala-se em indústria, a gente fala sempre em resultado, né? A empresa quer resultado. Nós mesmos, seres humanos, a gente quer resultado, né? Não é todo mundo, infelizmente, né? Sim. Mas a gente busca resultado, a gente busca cada vez mais estar evoluindo. E a empresa é isso, né? Ela quer lucro. Então, se você trabalha numa empresa, você tem que saber que você vai ser cobrado por aquele trabalho que você faz, né? É o sistema que a gente trabalha, mas é interessante, porque aquele aprendizado que você tem na empresa, você souber interpretar também para trazer para sua vida pessoal, você vai ter uma vida também com muito resultado. Seja uma viagem, um estudo, a criação de um filho, o jeito que você lida com a família. Então, essa parte da dinâmica de você se desenvolver profissionalmente, você traz muita coisa, muita experiência para a vida pessoal. E vice-versa. Tem muita questão do pessoal, você traz para a empresa e você consegue lidar com essa dinâmica de desenvolvimento como pessoa, como profissional. É bem interessante. Até falou, o Gustavo hoje, ele é o que é fruto ao que eu aprendi dentro de 18 anos na indústria, né? Exato. Nasceu lá dentro essa sementinha. Exato. Né? É muito diferente quando você aprende a falar de indústria ou de processos, procedimentos, enfim, de tudo que você pode fazer dentro de uma empresa com a experiência só dos livros, da experiência acadêmica. Exatamente. Quando você vivencia, você pode ter certeza que aquilo lá te adiantou 15 vezes mais do que você aprenderia na leitura, né? É a aplicação no dia a dia. Que massa. Para a gente começar a falar de comercial, a gente marcou um ponto aqui que é muito importante. Até hoje eu gravei um conteúdo falando sobre isso, planejamento estratégico. Sim. Fala para nós, na sua visão, o que você traz para a gente da importância do planejamento estratégico? Aliás, se quiser falar um pouquinho, bem brevemente, o que é um planejamento estratégico, aí você fala a importância do planejamento estratégico pro comercial e como o comercial alimenta e atua nesse assunto tão importante. Planejamento estratégico. Quando a gente fala de montar algo, um negócio, eu até falo que é essa interação que a gente fala da vida profissional e da pessoal, a gente tem uma dinâmica muito parecida ali no dia a dia, né? Quando você faz bem estruturado. Mas um planejamento estratégico é justamente para você focar no resultado. Quando eu foco no resultado, eu também tenho que traçar um caminho de como chegar naquele resultado. Então, planejamento estratégico, seja para um objetivo pessoal ou para uma empresa, ele tem que ter um foco. Então, onde nós queremos chegar? E todo mundo tem que estar no mesmo sentido. Eu costumo até dizer, tem que estar todo mundo seguindo o mesmo vetor, então no mesmo sentido. E é interessante, porque se você não souber planejar ali no começo e montar toda essa trajetória, todo esse trajeto até lá o resultado, você não tem um resultado positivo. Então, as informações vão ser perdidas, a comunicação é muito falha, e como que você engaja as pessoas? Então, planejamento estratégico é justamente essa forma de você chegar ali no resultado de uma forma mais fácil, com mais engajamento. Mas e para o comercial? O que você titula pro comercial? Pro comercial, como o comercial entra nisso? É interessante porque quando a gente fala de uma empresa, a gente fala que tudo entra ali pelo comercial. Tem até as pessoas mais antigas que dizem que o principal que puxa ali a empresa é uma parte de... a locomotiva, né, que puxa ali o motor, é a parte do comercial, mas hoje em dia a gente já vê que não é bem assim, né, porque ninguém funciona sem a outra parte, então é muito precisa do outro e todos somos iguais na importância ali do desenvolvimento de uma empresa. Exatamente. Então, planejamento comercial é interessante que ele começa ali na parte do comercial, quanto que a gente vai vender, qual que vai ser o foco do segmento, o que é mercado, trazer essas informações para dentro de casa, de como o mercado tem mudado, trazer novas tecnologias, essa parte de sustentabilidade, inovação, se o produto tem mudado ali no decorrer dos anos. Então, fazer toda essa trajetória aí traçar os próximos anos e você trazer para dentro da empresa para você compartilhar com outros departamentos. Então, a parte comercial, ela traz essa visão de mercado, a janela, que eu costumo dizer, a janela que você abre e olha para fora da empresa, onde você tem as informações, você traz para dentro da empresa, de uma forma muito estruturada, muito organizada. Então, essa parte do planejamento comercial, quando a gente fala da parte do planejamento estratégico, na parte comercial.
E vocês enxergam aproximadamente que uns 5 anos para frente? É interessante porque eu já trabalhei com 6 anos 6 para anos. frente. Então, dependendo do segmento, o longo prazo, quando são, por exemplo, indústria automotiva, hoje trabalha com 5 anos de planejamento estratégico. A gente já trabalha aqui com 1, 2 anos no curto, que aí já é o curto, médio prazos, né? Mas como tem uma dinâmica muito distinta, cada segmento opta por um tipo de planejamento estratégico. Então, não está certo se for de 5 ou de 1 ano só. Mas o certo é aquilo que você consegue atingir ali como objetivo. É importante ter um plano, né? O importante é ter um plano. Eu rodo muitas empresas aqui, eu vejo que muitas empresas, às vezes, elas nem sabem por que ela começou. Comecei. Sabe, não tem plano, não tem que ter nada. objetivo. Tem gente que fala assim, vamos começar, depois a gente arruma. Não, tem que ter como que eu vou começar, né? Por que eu vou começar? Até a própria cultura da empresa, né? Por que a empresa existe? Tem que ter essa premissa. Então, eu também vendo muito forte isso, que o planejamento estratégico ele tem que existir, ele tem que fazer acontecer. Né? Ele tem, porque é onde você tem um foco e todo mundo consegue ter a mesma linguagem, o mesmo objetivo dentro da empresa. Então, parte aí justamente por esse plano bem definido e ter todo mundo foco. E daí é linkando, né? Comercial, produção, sim. Recursos humanos, você vai precisar de captação de mão de obra e por aí vai, né? E um planejamento estratégico bem estruturado, você também traz informações mais assertivas, com mais acuracidade para uma tomada de decisão. Então, se tem que tomar uma decisão de uma ampliação, de um investimento, de uma contratação, ou de uma redução, ou de sair de um segmento, entrar em outro, com um planejamento bem estruturado, você tem essas ferramentas para tomada de decisão. Legal. E tem-se a revisão delas também, né? A revisão? Do planejamento, sim, né? Eu fiz por 5 anos, eu vou tocar ele por 5 anos. Não. Todo mês a gente revisa. É bem comum as empresas revisarem faz uma revisão anual, mas aí tem o que a gente chama, que é muito linguagem de comercial mesmo, né? Tem um planejamento anual, que cada empresa só chama de um jeito, e tem aquela revisão mensal, que normalmente as empresas chamam, os setores, a parte da indústria chama de forecast, né? Então tem essa revisão, sim, tem que ter. Justamente para sempre manter o trem na linha ali, né? Você falou forecast, já passou uma história total aqui na cabeça. Então, você conhece tudo isso. E é legal, Gustavo, porque quando a gente fala dessa questão de planejamento estratégico, tem outros pontos também. Além de você estruturar ali para dentro de casa, junto com o mercado, que são os seus clientes que eu tenho falado, também tem os concorrentes. Então, você consegue também avaliar, trazer ali quais são as estratégias da empresa em relação aos seus concorrentes. Então, você consegue avaliar também a parte de competitividade do seu produto, da sua empresa ali dentro do setor. A partir daí, você vai para a jornada do seu time em campo, para ação. Hoje vocês, que nem vocês têm toda a parte comercial, tem a parte dos executivos de vendas, pessoas que vão para frente, vão para trazer essas informações a qual você falou, né? E para a gente falar um pouco de jornada da experiência do cliente. É muito legal falar de jornada de cliente, principalmente colocando aí o ponto que você colocou da questão da equipe. Tem que ter uma equipe bem engajada, justamente para entender ali a jornada do cliente. Quando a gente fala jornada do cliente, é justamente o que a gente fala muito hoje de experiência do cliente. É interessante que você tem que entender o cliente. Tem um cliente que ele está mais focado num preço, mas hoje a gente já vê que não é bem isso o foco no consumidor. A gente tem a questão vai me dar... vou ter que fazer uma devolução, vou ter que mandar ali a minha caixinha, quando a gente compra mesmo, né? Será que eu vou ter que chegar o produto aqui, eu vou ter que ir lá no correio e devolver? Então, se você tem essa experiência do cliente, essa jornada, que ele sabe que ele vai receber o produto que ele comprou, que ele vai ter aquele atendimento que ele precisa, e na hora que ele precisa com pontualidade, então pontualidade, acuracidade, a qualidade, você vê que que ele não vai mais tão na questão do preço, mas sim por ter uma experiência positiva. Aí ele troca o preço por valor, né? Pelo valor. Que você agrega para ele, né? Exato. Não é só o produto, é toda confiança no que ele faz, que ele está comprando, né? Exatamente. Então, por isso que é interessante, na parte da área comercial, você ter equipe muito bem engajada com o propósito da empresa, motivada e com esse entendimento do cliente. É interessante porque não existe uma equipe de vendas que seja aquela correta, perfeita, para um modelo exato ali para todos os negócios. Muito pelo contrário.
Quando a gente fala aqui, que eu falo de o que você comentou no começo, né? Para pequenas, médias ou grandes empresas, o ideal é você ter uma equipe de vendas ela mais diversificada, porque como a gente usa até uns termos vem até do inglês, do farmer e do hunter, você tem que ter os dois perfis. O farmer é aquele que tem uma carteira já de produtos ali, que já uma carteira de clientes que já é cativa, que já compra todo mês, mas tem que fazer a manutenção. Porque se você não der uma boa experiência para esse cliente, ele também foge. Porque tem um concorrente ali também batendo na porta dele. E o hunter é justamente aquele que vai buscar um cliente novo. Então, são perfis diferentes. Tem um cliente que gosta de conversar mais, tem outro que gosta de... Você identifica bem na sua equipe quem que é o farmer, quem que é o hunter? Ah, claro. Claro, é bastante. E em todas as equipes. E hoje é muito interessante que se você for colocar que tem um percentual muito mais elevado nas equipes de vendas, eu não digo só aqui, que eu percebi no longo da experiência trabalhando com os Estados Unidos, Europa, em todas as equipes tem um pessoal que é um percentual mais alto, mais elevado, de farmers, que são aquelas pessoas que gostam de cuidar da carteira. Esse perfil hunter, ele é muito mais raro. A pessoa que gosta de ir para cima, de buscar cliente novo, desafio. Então, é um perfil bem mais difícil de se achar no mercado. Então, você vê que as pessoas gostam mais de cuidar ali do dia a dia do que já tem mais planejado, né? Eu vou puxar um parênteses aqui. Você falou do desafios, é cada vez mais difícil pessoal do Hunter, né? Sim. Mas na sua visão, entre parênteses, tá? Essa geração que está chegando agora, e a geração Z, que já são 27% do mercado de trabalho ativo, eles vêm com essa intenção. Eles querem desafios. Sim. Eles querem propósito. Você acha que isso pode ser um favor? Porque o comercial também ele não precisa, vamos supor, de grande indústria, de média indústria, ele não precisa estar ali sentado na mesa dentro da empresa, né? Todo dia. Ele pode ter a liberdade de estar trabalhando, né? Você consegue fazer essa gerência deles à distância? O que você me fala dessa geração Z? Porque eu sei que isso é a dor de qualquer empresário, de qualquer empresa, essa geração. O que você fala para mim? Gustavo, é tão interessante quando a gente compara gerações, porque eu sou muito a favor dessa questão de vir com esse perfil um pouco diferente do que tem hoje, porque são as diferenças que a gente aprende. Então, essa geração vem muito para ensinar para a gente também. E assim como a gente tem para ensiná-los. Então, é justamente o mesmo dos perfis distintos, que a gente tinha falado de perfil de hunter, de farmer, até de geração. É interessante a gente ter essa dinâmica de interação para aprendizado e para conhecimento e para foco em resultado. Tem uns pontos que essa parte da ansiedade pode trazer os benefícios, como na nossa geração também traz os benefícios e traz também, o que eu falo, os ônus e os bônus, né? Mas a gente tem a questão de uma geração que quer ali um resultado mais rápido, mas a gente também tem que entender que tem um perfil também de consumidor que também quer as coisas muito rápido e também não quer muita conversa, sabe? Então, essa geração agrega muito nessa questão. Tem outro perfil de cliente que gosta de algo mais demorado, conversar mais. E essa geração também tem que aprender a lidar com esse tipo de cliente. Então, é importante que aprenda também com essa geração mais velha, mas a mais velha também aprenda com essa geração mais nova. Eu não vejo muito eu não sou muito da questão de fazer muita, vamos chamar de crítica aqui, para uma geração mais nova. Porque eles têm essa questão do querer as coisas mais rápido. Mas o mundo está mais rápido, o mundo está mais customizado. Você vai pegar hoje um perfil de um cliente, independente do segmento que você está e do tamanho da empresa, você vê os produtos mais customizados, um atendimento mais customizado. Antigamente tinha um padrão de atendimento só. Você quer, não quer, não quer. E hoje em dia não é assim, você perde um cliente, você perde uma venda. Então, essa geração vem com essa questão da agilidade, do tudo muito rápido, que a gente chama muito de ansiedade, mas o mercado também está assim. O perfil das empresas está muito parecido com essa dinâmica hoje da geração Z, né? E eu até... Você falando é legal que eu gosto até... Eu sou meio radical. Esse é meu ponto de vista, tá? Nem você falou de criticar, de reclamar. Eu falo, tá, mas você vai ficar criticando até quando? Exato. Porque hoje é 27%. O ano que vem a perspectiva é de 30%.
E assim sucessivamente vai aumentando. E você vai ficar reclamando até quando? Acho que na hora de você, empresário, se readaptar. E junto com essa... fazer uma troca e juntos conseguirem traçar um caminho, né? Não só ficar lamentando. E é interessante, porque quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipe, o quanto que eu posso contribuir para que essa geração evolua? Porque evolução, a parte de trabalho, conhecimento, eu costumo dizer que é uma escada. É uma escadinha que a gente vai crescendo, vai subindo ali no decorrer dos anos, das décadas. Mas se a gente querer que essa geração desça lá para pegar o bastão lá embaixo, que nem a gente pegou, não funciona. A gente tem que entregar o bastão aqui, com todo esse aprendizado, esses degraus todos que a gente já subiu. E aí eles partem do conhecimento e subindo mais degraus, porque é assim que vai os negócios evoluem, né? Por isso que a gente fala de longevidade. Porque se todo mundo começar lá de baixo toda hora, a gente não tem nada, nenhum negócio, nada longevo, né? Sempre vai estar ali no Sempre vai estar no mesmo. né? Chega até aquele ponto, morre. É um contínuo, né? E quando a gente fala de negócios, aí ela passa por gerações. Quando você fala em empresas, em negócios, em serviços. Fechando parênteses? Sim. Parênteses grande, né? Voltando aqui da jornada da experiência do cliente. Eu vejo que você já falou um pouco, mas só para a gente explorar um pouco mais. Pode ser que a gente até chova no molhado de novo, mas é bom para a pessoa captar. Vamos dizer que tem 3 abordagens no âmbito comercial, né? Que é a primeira abordagem, você fazer o mapeamento do cliente, vamos supor, do hunter. Sim. O cara que vai desbravar o mercado, né? É o contato que ele vai fazer. Ele pesquisou, fez o contato. Depois tem um entendimento, né, da necessidade, tudo que o cara precisa, e foi feita a primeira venda. Depois que vendeu, aí vem na parte mais do farm, que é a manutenção. Né? Que é o pós-venda também, que ele entra muito forte nisso, né? Sim. Os deles eles querem ser tratado, ser lembrado, para que realmente a parceria continue, né? Na sua visão, qual que é a mais importante dos 3? Ou os 3 têm o mesmo peso? Tem o mesmo peso. Por que eu te pergunto? Porque eu vejo que isso serve tanto para o cara que tem uma lojinha ou para uma grande empresa. Né? Vamos supor, chega o cliente na sua loja. Como que você enxerga a pessoa? Como você faz a abordagem na pessoa? Como que você analisa a necessidade que ela tem do produto que você tem? Como você consegue ofertar o produto para ela até fechar uma venda? Sabe? Como que eu posso cativar essa pessoa para que ela volte? Entendeu? Sim. É interessante quando a gente fala do aumentar aí a sua gama de entendimento do consumidor, do seu cliente. A gente fala até aquela palavra bonita, né? Que falam lá de mitigar os riscos, né? Mas você reduz seus riscos a partir da hora que você tem um portfólio de produtos ali. Tem empresas que têm um portfólio mais focado, mas um portfólio mais amplo também pode reduzir os riscos. Mas quando você tem clientes diversificados, você não fica dependendo de um certo estilo de cliente. Claro, o que eu digo, tem mercados, tem negócios que são muito segmentados, então é para um público específico. Mas quando você entende que mesmo dentro desse público específico, você tem que vender, vamos dizer, como a gente falou, de gerações. Eu posso ter um público específico, mas eu vendo tanto para um jovem quanto para uma pessoa de mais idade, eu vou ter 2 públicos diferentes dentro do mesmo segmento. Mas quando você fala de um comércio, que nem você falou, que você consegue identificar os perfis distintos, eu tenho mais clientes e eu consigo reduzir o risco de ter, por exemplo, de um determinado segmento, ter um problema ou de um foco de público sair como cliente do seu negócio e você ir junto com eles, ou seja, deixar de existir. Então, não pode. Então, quando você diversifica, é muito importante para você pensar nessa longevidade e ter um negócio mais longo. Qual que é a porcentagem saudável, na sua visão, você está na mão de um cliente? Eu já tive, das empresas que eu já trabalhei, quando você fica com mais de 30% na mão de um cliente só, é muito alto um percentual. Mas depende muito do segmento. Porque, por exemplo, o setor automotivo, que eu trabalhei quase 20 anos, se você tem uma gama de clientes menores, então eles são muito específicos. Então você vai ter segmentos que você vai ter uma concentração maior num cliente só. Mas quando a gente fala, por exemplo, da Val Group, que a gente tem
vários segmentos, vários clientes, então você ter um percentual muito elevado num cliente só, claro, é diferente, porque eu tenho muito mais cliente, muito mais segmentos. Então é mais difícil você ter um percentual muito mais elevado num cliente só. Entendi. Mas quando a gente fala de negócios de pequenas e médias empresas, pode até começar focando no segmento, que é muito comum. Você começar, vou focar nesse segmento e depois eu vou ampliar. Mas que essa ampliação seja rápida, sabe? Não fique mais do que alguns meses focado num único segmento para você não ficar dependendo. Se ele deixar você deixa de existir, né? É. E vamos supor, se uma empresa está, sei lá, 40%, 50% na mão de um cliente. Qual seria, até eu não conseguir diversificar ainda, não conseguir ramificar meu negócio Contrato. ainda. Contrato amarra. Contrato amarra. Amarra para os dois lados, né? Na questão de você ter a segurança por um período até você conseguir entender ali se você vai diversificar ou se você vai continuar com aquela manutenção de um cliente só. Mas também, Gustavo, é uma coisa muito interessante, é que você também tem que ter esse crescimento muito sustentável. Se eu estou com um cliente só, 50%, e eu vou querer diversificar e colocar mais clientes dentro da minha carteira de clientes, e eu não tiver esse crescimento sustentável, eu deixo de atender bem todos os clientes. Então, esse crescimento, esse passo que você dá para você mudar de segmento, ampliar sua carteira, tem que ser de uma forma muito consciente, muito bem planejada, tem que ter esse planejamento estratégico bem estruturado para você não dar aquele passo maior que a perna, né? E tropeçar e cair. E nesse âmbito entra também o pós-venda? Entra o pós-venda, porque quando a gente fala de jornada de cliente, é desde a prospecção do cliente até a entrega e até voltar no próximo pedido. Então, quando a gente fala do pós-venda, o pós-venda é muito importante hoje. No entanto, que tem empresas que já utilizam marketing justamente ali no comecinho da jornada do cliente e no finalzinho também para fechar. Então, ela faz esse link para fazer esse ciclo bem fechado da jornada do cliente. Legal. E pós-venda não é tipo assim, deu problema, eu vou lá atender meu cliente. Não, eu quero fazer a manutenção dele, saber se está tudo certo, se está sendo bem atendido, é isso, né? Mas hoje em dia, quando você pega a parte de pós-venda, não é a questão de, se teve uma reclamação, é aquele canal de reclamação ou para atender algo específico dele que ele achou ruim no seu produto ou para fazer um elogio ou sugestão também. Mas a parte de atendimento ao cliente no final é justamente para entender essa jornada. Quem que é o público, fazer as pesquisas, entender se o seu produto está sendo bem aplicado, se o seu produto tem alguma alteração. Por exemplo, hoje eu vendo uma parte de, vamos colocar, a gente já tem tantos exemplos antigos, né, que a gente são tão famosos, né, das máquinas fotográficas, enfim. Você tem que antecipar a demanda do seu cliente. Você tem um produto, você vê que esse produto está mudando, mudou a tecnologia, tem coisa nova, ou seja, inovação. Você não entender isso a tempo, você vai perder. Então, a parte do pós-venda vem muito nessa questão de pegar as informações do mercado e trazer para a parte de tendências, justamente para você trabalhar com sustentabilidade, com a parte de inovação. Que massa. Eu não tinha essa visão do pós-venda. Mas pós-venda, eu costumo dizer, saque de reclamação tem que ser zero numa empresa. Tem que tender a zero, né? Porque eu falo zero é difícil, mas tem que tender a zero. Mas já trabalhei em muitas indústrias que não existia o saque, né? Automotivos de saque? Não existe. Né? Não existe. Mas é interessante que é outro público, é outro perfil. Então, não tem as necessidades. Linha, né? Exatamente, não pode. Então, aí tem outras necessidades. Ali é mais um B2B também. E numa outra, bem diferenciado. Mas saque é o que eu digo, tem que tender a zero. Esse saque que eu digo de reclamação, esse receptivo para receber ali uma informação do cliente que seja aquele 0800, o meu produto veio errado. Mas ele tem que ter um corpo mais amplo justamente para fazer essa captação de informação. Se um cliente, um saque, tem uma parte que nem a gente tem assistência técnica, vai até um cliente, ele também vem rico, cheio, vem com uma mala cheia de informação para trazer para a gente do que tem de tendência, o que tem de demanda, o que tem de necessidade do cliente. Que massa. Sim. Então, como comercial, a parte comercial, né, essa parte de saque tem que ser muito isso que eu costumo dizer, uma frase muito feita assim, do antecipar a demanda do cliente. Uhum. Que show, que papo construtivo que está sendo, né?
Sim, é legal, bastante tema, abordagem. E é interessante porque a gente vê que nos últimos anos mudou muito essa abordagem. Quando você pega estudos, as análises de como eram feitos planejamentos estratégicos até a década de 90, ali o começo dos anos 2000, é, eram processos muito mais longos, que aí você conseguiria traçar até mais tempo, 5 anos, 10 anos. Só que hoje em dia, tudo muda muito rápido. Então, você tem que ter essa visão de que o que a gente tinha lá de longo prazo, hoje já é um curto prazo. E a dinâmica mudou muito. Mas, claro, as ferramentas ainda continuam as mesmas para você fazer ali as análises, traçar o planejamento. Legal. Ô, Léo, vou fazer antes de a gente fazer uma pausa aqui, a gente está começando hoje no Gestorização um quadro bem interessante que é a blindagem empresarial, onde nós vamos trazer todo o programa de 3 a 4 minutos, um conteúdo sobre segurança do trabalho. E hoje está se estreando. O Bruno vai falar com a gente aí um breve recado dele para vocês. Vai ser o início, nós vamos ter toda uma trajetória ao longo dos programas que vai trazer para vocês toda a clareza. Além da clareza que ele já trouxe aqui na bancada com a gente, ele vai estar trazendo sementinhas para vocês aí ao longo dos programas. E eu peço que você, empresário, empreendedor, intraempreendedor, escute, na dúvida também, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar vocês na maior clareza. Então, vamos soltar aí, Fredão? A gente já volta em seguida, gente. Pessoal, maravilhosa noite com vocês aqui, Bruno Novaes, da Civam Medicina e Segurança do Trabalho. A gente está iniciando um novo quadro, Blindagem Empresarial. E esse quadro ele é em parceria com o Gestores em Ação, que é o Gustavo que puxa os Gestores em Ação. E a gente sempre vai trazer assuntos aqui para as empresas que fazem a questão da gestão de saúde e segurança, o que elas precisam, né? O que é importante para que elas fiquem blindadas a essa questão, para que elas tenham toda essa questão de estarem adequadas à saúde e segurança para que elas não tenham maiores problemas, né? É muito importante até para evitar passivo trabalhista, uma série de situações. E hoje a gente vai começar pelo básico, né? Por que eu tenho que fazer? Para que serve? Quando que eu faço? Por onde que eu começo? É o famoso básico bem feito, que eu falo muitas vezes, que é muito mais importante do que às vezes começar o bolo pela cereja. A gente tem que começar pela base e fazer algo muito bem feito. Então, o que é o básico? Como é que começa a saúde e segurança? Estou começando hoje. E aí? Qual que é o primeiro passo? Geralmente, para as empresas pequenininhas, até as grandes muitas vezes fazem isso também, elas contratam muitas vezes uma assessoria. Tem empresas que são muito grandes que elas têm isso interno. Mas até muito grande, às vezes, contratam mesmo. E essa assessoria, muitas vezes, né, o que ela vai fazer? Qual que é o primeiro passo? Ela vai para campo. Os técnicos, né, eles vão para técnico de segurança do trabalho, enfim, eles vão para campo colher dados. A gente vai lá na área, vai entender cada colaborador, cada setor, cada cargo, o que ele faz, o que ele não faz, quanto tempo que ele faz, quais são as atividades, o que ele interage, qual que é o ambiente de trabalho dele. E aí, né, nessa inspeção, nessa visualização, nessa conversa, a gente vai entender os riscos ocupacionais do trabalho. Quais são os riscos ocupacionais do trabalho? São 5 grupos. E quando a gente vai falar dos grupos, a gente tem os riscos físicos, né? Ruído, por exemplo, que todo mundo conhece, calor, frio, é muito fácil de entender. Depois a gente tem os grupos dos químicos, né? E aí os grupos dos químicos, ele vem com essa questão, poeiras, névoas, vapores, enfim, tudo que é químico, produtos químicos em geral. Depois a gente tem os biológicos, aí um exemplo muito clássico é a questão de hospitais. Hospitais, todo mundo, né, bactéria, vírus, protozoários, aquilo que pode trazer alguma doença. Então, hospital, clínica odontológica, são exemplos clássicos aí do risco biológico. Depois a gente tem os de acidentes, trabalho em altura, espaço confinado, diferença de nível, condução, muitas vezes, de veículo em vias públicas é um risco de acidente também. E queda de material, queda de peça, isso tudo vai caracterizar aí, esmagamento de mãos, por exemplo, de membros, isso é um risco de acidente. E os ergonômicos, que hoje tá até em foco, depois vai ser um tema específico para isso, que entra até hoje em dia os psicossociais, mas tem muito a ver com biomecânico, a posição, repetição, movimentos repetitivos, riscos de doenças, né? Então, o objetivo da saúde e segurança é olhar todo o ambiente, né? Os técnicos irem para campo, olharem todo o ambiente e fazerem checklist com metodologias. Tem algumas coisas que são mais quantitativas, precisam de equipamento específico. Tem coisas que são mais qualitativas, que daí precisa mais de observação e avaliação. Visual, no caso, né? De contestação ali em campo. E aí a gente vai montar tudo isso. Então, a primeira parte da saúde e segurança é ir para campo. E aí para campo com uma série de ferramentas, com uma série de checklist, com uma série de metodologias. Depois a gente aprofunda isso. Mas hoje a gente vai falar do básico aqui, né? Realmente como é que começa. E aí eu pego todos esses riscos e trago isso para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde eu vou tratar esses riscos. Quais ações que eu tenho, né? Qual risco é baixo, qual risco é aceitável, qual risco é alto, qual risco é
Estamos de volta. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Cada programa vão vir novos assuntos. Hoje foi mais um apanhado, vamos dizer assim, inicial, para a gente trazer a introdução do que é a segurança do trabalho. Então fique ligado aí que a cada programa virá aí uma deixa diferente, um insight diferente para você. E antes de a gente retomar o assunto aqui, eu quero fazer um brinde com a nossa Guaranita Cibal. Bora, Leão. Eu vou de refrigerante aqui, Cuidado, mas devagar. não me esquece da próxima vez trazer meu Guaranita zero. Tá bom, é pode meu deixar. predileto. Vou fazer um tintim. Vamos fazer um tintim. Eu vou na água que eu sou louco para essa água aqui. Ai, gostei. Também. Saúde. Cara, se você não experimentou essa água com gás ainda deles, é fenomenal. E ó, muitos comentários aqui, eu vou ler alguns. E bem interessante. Vamos lá, começar. O primeiro, o Jader mandando um abraço aqui. Valeu, Jader. Segundo, você conhece a Mariana Nogueira? Conheço. Essa que eu falo para vocês, quando a gente fala de equipe de vendas de alta performance, é quando a gente vai evoluindo a equipe e você vê a evolução nos anos, no decorrer dos anos e ali no atendimento do cliente. E a Mari faz parte da nossa equipe lá. Que massa. Ela falou assim, ó. Beijo, Léo, gratidão por todos os ensinamentos. Aí veio uma pergunta. Quem? Maria. Léo, quais os principais pilares no setor comercial de uma grande empresa, no seu ponto de vista? Os principais pilares hoje. Não tem como eu, de gestão de pessoas, gestão há tantos anos, não dizer que o principal pilar são as pessoas. Ali no dia a dia, o que constrói a empresa. Mas é claro, também tem essa questão da sustentabilidade, da parte de inovação, que são pilares muito importantes justamente para a gente falar da longevidade, que é um tema que eu acho tão importante, porque empresas, quando a gente pensa no negócio, é pensar no longo prazo. Ótimo. E a própria Maria, ela faz e aproveitando, deixa uma dica para quem está iniciando no mercado de trabalho e se identifica com a parte comercial. Aí vem aquela questão que é do meu pai. Estuda, leia bastante, sempre atualizado. E essa parte de comunicação, quando a gente fala, todo mundo acha que para ir para a área comercial, eu sou falante e vou para a área comercial. Não é ser falante. É ter comunicação assertiva, é você ter uma comunicação respeitosa com as pessoas. Você ser falante. Eu tenho pessoas na equipe que são falantes, tem pessoas que não falam tanto. E estão tão boas uma quanto a outra. Então, estuda bastante, se mantém atualizado e as tecnologias novas. Então, hoje a gente tem muita tecnologia nova que tem que estar ali no comercial também com essa parte de É legal que sistemas. você já fez até um gancho para a próxima pergunta. É do Fred. Vocês utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar nas estratégias? Exatamente. É bem importante hoje em dia, quando a gente fala de ferramentas novas. A gente tem o Power BI, que já é bem falado há muitos anos, aí no setor, nas empresas. E hoje a gente já tem inteligência artificial, sim. Então tem que entender de inteligência artificial. Até nos cursos que a gente tem tido dentro da empresa, os cursos que eu tenho feito fora da empresa, é muito importante que fala que a inteligência artificial não vai tomar ali a atividade do ser humano. Mas o ser humano que não tiver a inteligência artificial vai ser substituído por outro que conheça a inteligência artificial. Então, é muito bom, muito importante também ter essa questão de desenvolvimento, aprendizado de inteligência artificial, que a gente aplica bastante na empresa. E hoje se fala muito da quinta revolução industrial, a qual a gente vai estar prestes a iniciar, né? Se não estiver já introduzindo, que é a equiparidade do ser humano para a inteligência artificial, né? Sim, mas a gente não perde para... Não, a equiparidade que eu falo é para eles conhecerem, né? Sim, estarem ali para aprender. Exato, e justamente a inteligência artificial vem para fazer as funções, as atividades de uma forma mais rápida, com maior acuracidade, e a gente se dedicar para outras funções. Então, não é para fazer o serviço da gente e a gente ficar parado, muito pelo contrário. A gente se dedicar para outras funções de análise, as outras funções de desenvolvimento, justamente pensando nesse futuro, nessa longevidade. Perfeito, a gente vai entrar nesse assunto por depois, longevidade. Uma pergunta aqui do Matheus. Como você avalia o desempenho da sua equipe e quais as métricas você utiliza para isso? Legal, hein? Como eu avalio o desempenho da minha equipe?
Quando você fala de equipe, você não pode colocar todo mundo igual e todo mundo no mesma linha de desenvolvimento. Particularidade. Tem as particularidades. O que eu digo, tem que todo mundo andar junto na mesma direção. Mas se um anda mais devagar, um anda mais rápido, cada qual tem a sua velocidade. Uhum. E todas as velocidades agregam, porque hora você precisa de alguém que esteja lá na frente, hora você precisa de alguém que esteja aqui na parte de trás do carro. Um sentado no banco da frente e outro sentado no banco de trás. E está todo mundo no mesmo veículo, indo para o mesmo lugar. Certo. Então, eu avalio a equipe com as suas particularidades. Tem pessoas que têm um aprendizado mais rápido, tem outras que não têm tão rápido e está tudo bem. São essas diferenças que nos tornam equipes de excelência. Se não tiver essa diversidade, nunca vai ser uma equipe de excelência. E você utiliza alguma métrica? Ou mais esse comportamental mesmo, identificar comportamentos? Métrica, a gente utiliza muito, a gente tem muita métrica, muita questão de desenvolvimento, de fazer plano de desenvolvimento individual e a gente fazer as medições, acompanhamento. Então, tem as técnicas de fazer a medição mensal, de conversa, de desempenho e depois fechar o ciclo por ano. É bom fechar até ciclo anual para você não fazer ciclos muito longos e você não conseguir dar ali os feedbacks. Feedback é uma coisa muito importante, não só para o funcionário, quanto também para o gestor. Sim, é receber o que está... Exatamente. Exatamente, é isso que eu... Ó, mais uma da Mariana. Quais tendências do mercado você acredita que terão um impacto significativo nas vendas nos próximos anos? Olha, a gente mudou muito, principalmente depois da pandemia, com essa questão de venda digital. Só que, pelo incrível que pareça, por mais que a gente fale que hoje em dia está muito impessoal, o ser humano não vai deixar de ter esse contato pessoal. Então, por mais que tenha essas tecnologias hoje em dia de inteligência artificial, a parte de até atendimento remoto, Tráfego pago, né, que você não precisa ir, já vem. Exato. Esse contato pessoal, eu acredito que vai ser mantido, sabe? Todo mundo fala muito de, não vai precisar mais ter tanto deslocamento, não vai precisar estar tão próximo, venda digital, muito pelo contrário. A gente precisa para entender o cliente, não, a distância não faz você captar todas as informações. Legal. Mariana deixou um comentário aqui, Gustavo. Obrigado por nos proporcionar esse tipo de conversa. Quantos insights relevantes que nos faz repensar e nos dá mentalidade de crescimento. Esse é o papel dos gestores em ação. Esse é o papel de todos os patrocinadores que acreditam nesse programa. Então, você que gostou, pega, compartilha depois vai ficar salvo lá no YouTube, porque as pessoas precisam cada vez mais ter acesso às informações para ter essa mente de crescimento. E, Gustavo, só para fazer um adendo aí, que é interessante que você falou quando a empresa cresce, o funcionário também cresce, nós crescemos como pessoas, como profissionais. Então é interessante, eu tô com foco no crescimento da empresa. Todos nós estamos no mesmo veículo, no mesmo carro, indo para a mesma direção, subindo para o mesmo lugar. Então o crescimento também é nosso. Todo mundo vai ficar parado, né? Se furar o pneu, todo mundo fica lá. Exatamente. Você conhece o Cássio Shingajaki, que não chama ele? Singaki, sim. Deixou aqui, vocês são top. Valeu, Cassião. E o Rafael Spinazzi. Boa noite, Léo, você é top. Trabalho em um setor onde o principal fornecedor do segmento possui 80% do share nacional e são extremamente consolidados. Oportunidade ou desafio? Eu conheço muito o Rafael Spinazzi, um professor, um grande cara da área comercial, tá aí também junto, também no setor automotivo, né? Obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. E olha só, o Rafa a gente conversa muito até, né? De bastante assunto, bastante questões de engenharia também, enfim, de mercado. E o que eu falei, você estar ali com um parceiro com 80% de mercado, principalmente de determinados segmentos, não é ruim se você estiver bem amarrado ali no longo prazo, no contrato, uma coisa que a gente não falou até agora, justamente com essa relação que você constrói para o longo prazo com muita transparência. Então, se você constrói laços ali com muita transparência com o cliente, não é um problema para você ter um negócio de longo prazo com ele. Ou você sobreviver ali no mercado que é tão competitivo.
Mas é um desafio também, sim, porque hoje em dia a gente vê que o mercado ele muda muito rápido, volátil, né? muito volátil. Então, tem que desenvolver outras frentes e prestar muito atenção ali da questão de inovação do produto, se tem alguma tecnologia. Então, sempre inovar. Esse é o desafio, para manter ali nos 80%. Um insight que eu trouxe bem desse bate-papo nosso é você conseguir transformar o preço em valor. Você falar para o cliente que ele não tem, ele não paga um preço, ele paga um valor, né? É verdade. Isso aí ajuda muito nesse share grande aí, o cliente entender que tem valor naquele fornecedor, né? Exato. E é tão legal você ver assim quando você chega no cliente, ele sabe exatamente o que pode te pedir. O nível de exigência, quando ele fala de 80% dentro de um fornecedor, é extremamente elevado. Então você tem que estar ali muito pertinho da perfeição. Então não pode escorregar. E, e tem que trabalhar exatamente pensando ali no futuro também das tecnologias. Ó, a gente falou um pouco, não sei se foi nos bastidores ou se foi durante o nosso bate-papo aqui. A última pergunta para a gente seguir. Letícia Souza. Léo, referente à inteligência emocional, no setor comercial, como lidar com a pressão? Super pergunta. É muito legal, que a gente já falou disso, que são as diferenças das gerações, né? O que a gente fala de inteligência emocional, Gu, principalmente quando a gente fala de gerações agora, talvez a geração mais nova ela se acha mais sensível, com um pouco menos de tolerância, um pouco menos de resiliência. Mas não, muito pelo contrário, a gente tem que entender que vem com um aprendizado também para a gente, que a gente tem que saber quais são os limites. E eles também entenderem quais são os limites deles. Então, a inteligência emocional, ela vem nessa parte de pressão, porque é uma área com muita pressão, a parte comercial. Vem justamente para fortalecer. Eu também já fui nova na parte de... Já entrei lá com os meus 17, 18 anos na área comercial. Cada pessoa tem uma forma de interpretar. E o mais importante nessa questão de desenvolvimento de inteligência emocional somos nós, os gestores, termos esse cuidado com a equipe e acolher, ter empatia e saber que são pessoas que vão se desenvolver não só na parte de profissional, a parte de conhecimento técnico, mas a gente também tem que ter o suporte todo para desenvolver a parte de soft skills que chamam, que é a parte de comportamento. Exatamente. Então tá tudo bem passar por uma pressão, ficar bravo, ficar revoltado, ou até mesmo às vezes fala assim, eu fui lá no banheiro e chorei. Ok, faz parte do desenvolvimento, não Cada um entendo isso reage como... de um jeito, né? Exatamente. E nós, gestores, temos que ter muita empatia com a questão de entender que tem a parte do desenvolvimento e também entender a responsabilidade que nós temos que ter com a diferentes tipos de pessoas, de comportamento, que a gente tem a responsabilidade de desenvolver. Então, não é só ensinar a parte técnica, mas também essa parte de comportamental. Eu falo que o líder é isso, né? O líder não é só cobrar resultado. O líder é inspirar, é motivar, é fazer que a pessoa esteja bem e entregue o resultado que você precisa. Inspirar. Ponto, né? Gostei. Então, e também eu não sei se você tem esse perfil, eu creio que sim. Sempre a gente conversava muito, né, quando a gente trabalhou junto, mas é de conversar com as pessoas também, ouvir, vamos entender o que está acontecendo, sabe? Dar caminhos, dar sugestões. Sim. E é muito interessante, Gustavo, porque você passou. Eu costumo dizer que eu sou uma colcha de retalhos, assim. Eu acho que se todo mundo olhar para si mesmo e perceber que ela se construiu com o aprendizado que teve com as pessoas que passaram pela vida dela, vai entender o que cada pessoa tem a contribuição ali na vida, né? E você contribuiu muito para esse meu crescimento de entender as pessoas, porque você é muito humano, né? Sim. Você tem essa questão de muito profissional, foco no resultado, só que a gente não consegue atingir o resultado se a gente não tiver as pessoas bem. Então, uma escola também, todas as vezes que a gente conversou, ver você ali no dia a dia no trabalho, essa questão de desenvolvimento de pessoas. Então, tem que ter. Deixar o time preparado para aquilo, né? Exato. Exatamente. Eu sempre trouxe muito isso comigo, sabe? Principalmente depois da pandemia, que depois virou tudo, né? Sim. Mudou toda a realidade nossa, né? Então, eu até me veio na cabeça que agora um indicador que eu fiz no meu setor, acho que você não sabe dessa. E durou pouco, durou acho que 2 ou 3 meses. Um indicador emocional. Qual, na parede lá, tinha uma folha grande, tinha o nome de todos os funcionários do setor e as datas do mês. E eles tinham que chegar lá e marcar como que eles estavam naquele dia. Se estava vermelho, ruim, triste, bravo. Estava amarelo, mais ou menos, estava bem. Léo, foi incrível. O primeiro mês, todo mundo chegava amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho.
Aí eu, como gestor, o que eu fazia? Eu tinha que abordá-lo. O que está acontecendo? E até mesmo para o clima ali da sala, vou brincar com a Léo que tá vermelha hoje, pode ser que seja um estupim para ela, sabe, dar alguma coisa. Falei, cara, eu coloquei esse indicador. E eu comecei a tratar, conversar com o funcionário, chamava para conversar, vamos lá, sabe? Comecei a entender o que estava acontecendo. Em 2, 3 meses, amarelo, verde, 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 amarelo, verde, 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 verde. Falei, cara, atingi o que eu queria. A pessoa de se ver também que tava, tô ruim, e tendo esse amparo da gestão também, né, em resultado, em comportamento, formou, fechou. Não tinha mais vermelho. Falei, cara, é isso. Então acabou tratando as pessoas e seguiu o time. Falei, cara, agora deixa, agora não preciso mais desse indicador. Agora já deu pra gente entender, né? E eles mesmos criaram a cultura de analisar comportamentos, entendeu? E foco em resultado é isso. Você vai ter um resultado positivo na empresa se você tiver uma equipe que se sinta feliz naquilo que ela faz. Porque se você não se sentir feliz, você não vai fazer bem feito. Aí o resultado é baixo, a produtividade é baixa. Produtividade baixa não atinge resultado. E é um desafio para você perder pessoas? Você falou que, eu tenho uma pessoa que está aqui, mas eu vejo que não está feliz. Ela podia ir para uma outra área. Você tem medo, mas ela está consolidada, está tapando aquela necessidade daquele cliente, vamos dizer, daquela carteira. Você tem medo de perder e fazer de novo? Não, um bom gestor, ele desenvolve, ele dá asas, ele cria asas, dá asas, ensina a ter asas para voar mais alto. Algo que eu falo sempre, eu quero ver todo mundo que trabalha comigo melhor do que eu. Eu nunca quero ver, quero prender essa pessoa aqui para não ter crescimento. Todo mundo que sempre trabalhou comigo sempre viu que eu gosto muito de vê-los voando, que eu digo. Independente de ir para a mesma área, nossa área, ali o crescimento, ou ter uma oportunidade de uma outra área. A gente tem que preparar o funcionário para a nossa área ou para outra. Exatamente. É uma questão de quando você tiver uma oportunidade, já ter a pessoa preparada. Não ter a oportunidade de preparar uma pessoa. Já tem a pessoa preparada. Isso é bem importante para a gestão. Massa. A gente falou bastante sobre a jornada, tudo, como agir no comercial. Falamos também indiretamente sobre treinamento de equipe, que tem que existir todo esse amparo, esse cuidado do gestor, né? Você falou muitas palavras aí, longevidade. Eu queria que você explanasse para nós um pouco. O que você tem nessa sua cabeça fixada aí de longevidade para o negócio e para o comercial? Porque quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente fala, que nem você perguntou, você vai fazer planejamento estratégico de 5, 6 anos, mas também pode fazer de 1 ano. Mas isso não significa que você está decretando que vai ser o fim da sua empresa, do seu negócio muito próximo, muito pelo contrário. Você tem um plano mais curto, digamos até uns 5 anos mais curto, mas você quer que aquela empresa, aquele negócio, ele tenha ali um período de 100, 200, 500 anos que passe por gerações. Essa é a intenção quando a gente tem um negócio, que ele prospere. E para prosperar, você tem que ter exatamente esse direcionamento, o objetivo, e trabalhar ali no seu curto prazo, para que cada curto prazo forme um período muito longo. Entendi. Então, que nem você falou também, trazendo um link que você falou voltando até no tema gerações, a gente trouxe lá de baixo toda aquela dificuldade, conseguiu, lapidou, construiu, tá aqui. Daí a pessoa pega daqui e vai cada vez mais levando, né? Para cada vez o negócio ir prosperando e desbravando e trazendo tecnologias e cada vez mais evoluindo, né? Você sabe uma coisa que eu gosto de ouvir? Quando a pessoa fala assim, a gente vai morrer, a empresa vai estar aí. Esse que é o fundamento mesmo. Da gente passar pela empresa, se aposentar e depois vir outra geração, depois vir uma outra geração e a empresa passar pelos anos, pelas décadas, pelos séculos. E é melhor do que a empresa morrer e você tá aqui, né? Exatamente. E aí, né? E aí? Então é legal que tudo que a gente falou até agora é tudo a base para longevidade, certo? Sim. E a gente pode ver que a empresa que eu trabalho hoje, a Val Group, a gente pensa muito, a gente trabalha todos os valores, todo o foco, todo o planejamento estratégico é focado exatamente nessa longevidade e com uma forma muito sustentável. E é interessante quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não fala só sustentabilidade que nem o pessoal pensa muito no meio ambiente, né? Mas é uma sustentabilidade, é um crescimento sustentável, é a parte do financeiro, uma sustentabilidade financeira também da empresa. E é o foco da Val Group que eu estou hoje, hoje e amanhã, e por muitos anos, para ter essa passagem aí de gerações.
Bom, eu queria que você trouxesse para nós agora um case de sucesso. Não precisa falar nome de empresa, nada. Estratégia, ações que aconteceram. Você fala, cara, isso para mim foi marcante. Em planejamento estratégico. Tanto faz. Olha, é interessante que tem, vou falar case de sucesso, que você tem quando você amplia portfólio, mas também quando você reduz portfólio. Eu já passei por empresa, quando eu entrei até na parte a empresa anterior, que era a origem, quando eu entrei, era a Reis Lemers, né, que foi depois adquirida pela Maxion. Tinha uma parte de powertrain, tinha uma parte de rodas, tudo, e ela focou só em rodas. Então é interessante, quando a empresa faz uma redução do portfólio dela de um segmento, não quer dizer que ela tem redução de faturamento ou do foco dela. Muito pelo contrário, focar um produto. A gente vê vários negócios que começam também com parte de serviços, com advogado. Vamos falar de um advogado. Ele começa atendendo todos os segmentos, toda a parte trabalhista, a civil, a criminal. Depois ele se especializa. Se especializa, por exemplo, numa criminal. E ali ele vira um advogado especialista no criminal. Então, não quer dizer que ele diminuiu a parte dele de mercado ou que ele reduziu o foco dele, mas muito pelo contrário, virou especialista ali no segmento. Mas planejamento estratégico é isso. Ele é foco, independente se você está aumentando o portfólio ou diminuindo. Então, teve cases de sucesso que eu já vi quando diminui e também quando amplia. Os dois deram esse retorno financeiro, todo para a empresa. Os dois dão retorno, exatamente. E para chegar nisso, obviamente, é muita estratégia antes, né? Exatamente, por isso que você tem que entender o perfil, o que você tem de produto, de processo, entender qual que é o perfil do seu cliente e saber o que você tem que focar dentro da empresa. Seja uma nova tecnologia, uma inovação ou mesmo ali no seu produto do dia a dia. Que massa. E trabalhando todos juntos, né? Porque muitas vezes você tem que desenvolver ali a inovação, mas vendendo ali o que faz ter a sua rentabilidade ali no ano, né? No curto prazo. Me chamou a atenção aqui. Olha como o assunto é pro Fred que estava ouvindo. A gente está com 158 pessoas ao vivo assistindo. Olha para você como o conteúdo traz bastante curiosidade, né? Hoje é o recorde de pessoas ao vivo no programa. Que nem eu falo, Léo. Segunda-feira, 10h45 da noite. Você vê como tem muitas pessoas ainda interessadas em crescimento, interessadas em o que posso trazer para mim para evoluir, né? Então, o que você, na sua visão, agora é coisa que veio da cabeça do Gustavo, aqui, que sempre sai alguma. O que você vê de bom desse programa que a gente traz? Você é a primeira, em 17 programas é a primeira vez que a gente fala de comercial. A gente falou de todos os assuntos possíveis até então. Tem mais ainda que a gente vai trazer. O que você acha dessa iniciativa de trazer esses insights para as pessoas? É muito importante, porque quando a gente fala de indústria, do setor, da região... gratuito ainda, tá? Exato, da região que a gente está, você pega um resumo de tudo aquilo que a gente teve de vivência, experiência, um pouquinho, né? Que esses mais de 25 anos só de área comercial, é um punhadinho só daquilo que já tem de experiência. De leituras, de aprendizado, de cursos, e trazer para uma visão uma linguagem mais atual, uma linguagem mais moderna. Porque quando você vai pegar um livro, buscar papers, os estudos, você tem que fazer muito uma peneira daquilo que serve aqui para o setor, para a região, o que é para o comercial. Quando você faz um podcast direcionado, nossa, você já peneirou muito, você já está muito mais focado. Então, parabéns pela iniciativa, porque pode ter certeza que vem com muito mais foco num determinado assunto que todo mundo tem que se interessar, porque eu costumo dizer que todos nós somos vendedores, né? Então, independente da área que você está, ali o foco no cliente, no desenvolvimento, no resultado. Legal, obrigado pelas palavras. E uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, você falou quando a gente começou a trocar mensagens sobre o podcast, sobre comunicação, acho que foi isso. Você falou, cara, quando o bebê nasce, já se comunica querendo mamar, não foi uma coisa assim? Era, porque eu falo bem assim, a gente é sempre vendedor, né? Vendedor. Porque nós somos todos vendedores, né? Porque a gente precisa se vender ali no comecinho quando a gente é bebê, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai para o trabalho na escola, a gente faz uma apresentação, a gente tem que vender um bom trabalho. Quando o pessoal da logística, por exemplo, tem que
fazer ali a venda das entregas, a venda da logística. Então, todo mundo tem esse perfil de negociação. Então, a gente fala hoje, bem assim, todo mundo é vendedor, mas todo mundo já nasce com a parte de negociação, né? Já desde bebê a gente já tem aquela parte de negociação já no sangue, na veia. É só a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver quão negociadores nós somos. Exatamente. É. E até é gozado que, não sei se você passou por isso, mas na época de escola, né? A gente ia lá na frente segurar a cartolina, lembra? Para apresentar trabalho. Era essa época, com certeza que era essa época. Eu sou. A minha filha chegou em casa esses dias falando assim... Que cartolina? Não, ela chegou assim... Eu fiz uma cartolina para ela, tinha que fazer os cuidados com a internet para as crianças. Eu e ela, nós escrevemos lá algumas frases e tal. Aí ela chegou, papai, eu tive que ir lá na frente apresentar para todo mundo. Que vergonha. Aí passou um filme na cabeça, né? Aí hoje eu como falo para muitas pessoas, palestra, treinamento, tarará, hoje eu não tenho essa trava em fala. Aí o que eu fiz? Eu já comecei a trabalhar ela, o que ela pode fazer para ela não ter essa vergonha, sabe? Para ela se destacar e conseguir, porque senão ela vai passar por muitos anos por essa dificuldade que a gente passou, né? Mas hoje já não passa mais, porque você vê que já tem muitos livros infantis, a parte de literatura, de conhecimento, já vem de bebê, desde o berço e na escola. Por exemplo, a minha filha estuda numa metodologia que com 6 anos de idade já está introduzida na escola a dinâmica dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que massa. Então, ela trabalha já com essa parte de liderança, o Líder em Mim, um projeto que a escola chama de Líder em Mim. Então, já desde os 6 anos de idade. Hoje, você já vê essa geração vindo com um aprendizado muito mais avançado do que o que a gente teve, né? Principalmente porque quando a gente teve lá o início lá do autoconhecimento, veio com o nome que hoje em dia eu já olho que dificultou muito a aprendizagem e a evolução da gente como pessoas, né? Que foi como autoajuda. E não é autoajuda, é um autoconhecimento. Não tô no fundo do poço, né? Eu quero evoluir, né? Exatamente, então é um autoconhecimento. E é legal, porque nós, como gestores, a gente tem que aplicar essa parte do autoconhecimento, essa evolução toda que a gente teve com mais dificuldade lá no passado, mas entender que essa geração já vem meio ali da infância, já com a parte de liderança, a parte já mais formada, né? E só ajustar também, né? Porque é bastante informação também na cabeça dos jovens. Muito, muito. Ó, tá chegando ao final desse bate-papo incrível. Pra mim, eu ficava mais horas aqui falando. Nem parece mesmo que passou, né? O tempo. 1h20 já de programa, praticamente. Sim. Eu queria que você deixasse para essa câmera aqui uma mensagem final do telespectador. O que vier no seu coração, você fala. Sobre o comercial, sobre o que for. Não, como eu falei já, somos todos negociadores, que sejamos negociadores ali daquilo que a gente queira de desenvolvimento na nossa vida profissional, e entendendo quais são os valores, o foco da empresa que a gente está também, e ter o mesmo direcionamento para justamente ter o crescimento profissional e o crescimento individual, o crescimento ali junto com a empresa. O importante não é, olha, a empresa, eu vou trabalhar, dar o meu sangue para a empresa crescer. É ter essa referência, principalmente o pessoal que é mais jovem, entender que também o crescimento é para si mesmo. Focar em estudo, em leitura, em bons programas, em boas diversões, que te faça pensar diferente e ser, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, seja feliz em tudo que você fizer. Que é muito importante ser feliz para você manter ali a questão de produtividade, a questão de resultado e o que você também colhe para você para o futuro. Então, sejam todos sempre muito felizes em tudo que fizerem e tragam para si mesmo, para a sua vida pessoal, a parte de planejamento e foco em resultado. Seja para um estudo, para uma viagem, porque você pode ter certeza que com o planejamento você vai ter um melhor resultado. Volto a falar, né? Parabéns pela mensagem. Uma mensagem aqui do Vinícius. Gustavo, não tenha dúvidas da importância desse projeto, muitíssimo importante e atual. Parabéns pela troca. E é isso, e assim a gente vai finalizando esse programa. Agradecendo, né, esses patrocinadores, a Civan, a B3, a Gráfica, a Cibal, que são empresas que apoiam esse projeto, que acreditam nesse projeto. Foi até um projeto bem piloto, né? E legal que as empresas entraram de cabeça. Falaram, cara, eu quero... Não é por ter o nome estampado, não, porque eu acredito. Porque eu estou nessas empresas, eu vejo que realmente eles compram essa ideia. E que venham mais empresas. Sim. Se juntem a um projeto. O projeto é bem interessante. Parabéns, Gustavo, pelo
pelo desafio aí que é fazer essa parte junto com as empresas, que a gente vê que hoje o foco às vezes não está tão ali na parte de engajar fora da empresa, porque as empresas já têm um desafio interno muito grande, né? Então, trazer para esse universo aqui fora, às vezes é um pouco mais, demanda um pouco mais de atenção para a empresa também, mas venham também, vamos todos juntos trazer mais conhecimento para a população, para os integrantes das empresas, para os colaboradores, enfim, para todo mundo, para a comunidade de estudo também daqui. Exatamente. Né? Parabéns pelo trabalho. Valeu. E a gente estava conversando nos bastidores aqui, vai vir em breve um novo podcast com a Léo. A gente vai trazer mais convidados para ser uma mesa, tipo uma mesa redonda, onde vai ter várias trocas de perguntas, trocas de ideias, né? E que venham sobre aquelas contestações também, né? É isso aí, das pessoas que nem hoje. Fiquei muito feliz da interação das pessoas, né? Isso alimenta, enriquece muito o nosso... que a gente já tem proposto a entregar, né? Sim. Então é isso, gente. Eu quero agradecer essas 161 pessoas que ficaram com a gente até agora, às 10 para as 11 da noite, na segunda-feira. E se fez sentido para vocês esse programa, ele vai subir já para o YouTube. Compartilhe com as pessoas, assista de novo, reassista, porque vários insights. A cada vez que você assistir, você vai falar, pum, peguei outra coisa. E é isso que você precisa, é a evolução. Por fim, muito obrigado pela presença, foi uma honra te receber aqui. Obrigada, Gustavo, uma honra estar aqui com você. Foi um prazer te conhecer, né, cruzar os nossos caminhos na indústria. E a gente seguir com essa amizade tão gostosa que a gente tem. Por anos mais. Com certeza. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado. Muito boa noite, gente. Até o próximo programa. Um abraço. Boa noite. Tchau.